Bom, então o ponto importante da aula de hoje é estudar o resultado terapêutico, né? Por que que alguns pacientes melhoram? Por que que alguns outros pacientes não melhoram, né? São vários os fatores que contribuem para o resultado terapêutico. Então assim, nós temos, digamos, uma lesão, uma que a gente pode chamar de entidade nosológica, que provoca um dano ao tecido, provoca digamos, um acometimento ao organismo do nosso paciente. Pode ser musculoesquelético, pode ser sistêmico, pode ser neurológico, pode ser renal, seja lá o que for, né? Uma vez tendo feito um bom diagnóstico dessa entidade nosológica ou dessa disfunção, que é o que a gente trabalha muito na área de reabilitação ortopédica, nós traçamos um plano de tratamento com esse paciente, um conjunto de medidas para esse paciente, né? Para o que fazer com esse paciente. Nós temos que entender que o paciente é um leigo, então o paciente não tem conhecimento sobre a sua disfunção, não tem conhecimento sobre as medidas terapêuticas preventivas, tanto primárias e secundárias, que podem ser adotadas para a situação, para a condição que ele está, digamos, sendo portador, ou a situação transitória que ele está vivendo. Então assim, geralmente, quando não há resultado terapêutico efetivo, né, digamos assim, para uma condição que na literatura está bem descrito que é curável, ou uma condição que na maioria dos casos é curável, né, nós temos que entender também que existe um determinante biológico, que cada paciente ele tem uma biologia, cada paciente tem uma genética, cada paciente tem as suas características biológicas próprias, e nenhum paciente ele vai se comportar durante o tratamento, né? Mesmo em condições padronizadas de tratamento, nenhum paciente vai ter o mesmo tempo de recuperação e na realidade vai se recuperar da mesma forma, se curar da mesma forma. Mas em condições de patologias que são plenamente curadas, que têm tecnologias de tratamento que são efetivas comprovadamente, esse paciente ele tem que melhorar. Não é possível ele não melhorar se toda a literatura diz que uma patologia X ou Y é curável e ele tem acesso a esse tratamento. Então, se ele tem acesso ao tratamento de uma patologia que é curável, ele tem que ter um resultado terapêutico positivo. Então, geralmente, quando há um resultado terapêutico negativo, o paciente não está melhorando, não está tendo um resultado positivo perante o seu tratamento, significa que há um ponto de negligência, certo? O que é um ponto de negligência? Algumas das medidas que foram projetadas para esse paciente não estão funcionando bem. Então, o foco dessa nossa aula hoje é estudar, digamos, os parâmetros, né, que vão promover, né, o resultado terapêutico adequado para esse paciente, tá? Primeiramente, nós temos na figura ali, no diagrama em verde, né, a presença dos profissionais de saúde, né? Em verde está Healthcare Team, né, que significa a atuação direta, né, na figura central ali, que é o paciente, né? Então significa a intervenção dos profissionais de saúde sobre o paciente. Então vamos supor, numa paciente que tem uma contratura, a realização de uma massagem, ou paciente que tem, na realidade, um processo inflamatório, a administração do anti-inflamatório, né? Ou paciente que tem uma lesão então específica na coluna, que vai fazer um tratamento quiroprático específico, corrigir uma subluxação na coluna, né? Então a subluxação é um caso à parte, mas então o verde significa então a ação direta de procedimentos perante o paciente, né? E nós temos ali em vermelho, né, Healthcare Instructions. Então esse Healthcare Instructions significa então a orientação, os programas de educação ao paciente. Então assim, tem situações que a orientação do paciente, que é dada por quem? Pelo Healthcare Team, que é a equipe de profissionais de saúde, é tão importante quanto o tratamento. Muitas situações clínicas, o tratamento é administrado por uma pequena fração de tempo.
né? O momento que ele está no consultório, no gabinete do massoterapeuta, né? Na clínica do fisioterapeuta ou na intervenção médica. Então, se aquela conduta, né, que muitas vezes é corretiva, que promove um reequilíbrio do sistema, não for mantida, né, e para que o paciente tenha condutas mantidas, né, ele precisa então ter orientação adequada do paciente. Então, a orientação do paciente é responsabilidade do profissional, né? Se o profissional não der as orientações adequadas para o paciente, então não adianta ele ser brilhante na intervenção, ele fazer um procedimento terapêutico, uma intervenção, digamos, extremamente precisa, segura, né? Não vai haver o resultado terapêutico se não houver as orientações para que ele possa fazer atividades em casa, ou prevenir, né? Ou, na realidade, evitar as circunstâncias que geram lesão, né, para ele. No caso, se é uma situação do necessitado afastamento do trabalho, é importante que seja comunicado isso, né, ao paciente, né? Então, se ele tem uma lesão no pé, né, e essa lesão no pé, que se caracteriza por um desgaste bastante importante das cartilagens, né, hialinas, né, que fica na articulação para diminuir o impacto, né? Então, se não for orientado que esse paciente diminua o peso, a situação dele a situação aguda ser até controlada, mas daqui a uns 6 meses, 3 meses, 1 ano, ele pode ter novamente uma lesão ainda mais grave, né? Então, a orientação de, por exemplo, diminuir o peso ou, na realidade, fazer a administração adequada do anti-inflamatório, seja ele externo ou via oral, realizar a fisioterapia na periodicidade correta, essas medidas, né, vão contribuir para que ele possa ter um resultado terapêutico. Então, isso é orientação do paciente. Além disso, nós temos em amarelo ali patient family. Esse patient family nada mais é do que a família do paciente. Se a família do paciente não gerar apoio a esse paciente, não incentivar ele a fazer o tratamento, não ajudar ele a seguir as normas, né, de administração do tratamento, periodicidade, intensidade, cuidados domiciliar, cuidados no trabalho, né? Às vezes uma situação de uma lesão ortopédica é muitas vezes devido a uma condição ergonômica no trabalho. Então, se não houver essas mudanças, se a família não apoiar isso, né, então não vai haver resultado terapêutico benéfico para esse paciente. Então, isso é bastante importante. O paciente fica no centro da intervenção terapêutica, orientação dos profissionais de saúde, né, e apoio da família. Tá? Além disso, é muito importante que o paciente queira se tratar. Então, o paciente precisa ter adesão ao tratamento. Então, se for orientado ele imobilizar o pé e ele não aceitar imobilizar o pé, então isso vai comprometer a evolução do tratamento. Porque se é necessário para que diminua a inflamação, repouso da articulação, e ele não faça repouso, então, mesmo que haja anti-inflamatório, mesmo que haja fisioterapia, mesmo que haja todo o conjunto de medidas que são de orientação e são de intervenção, se ele tiver apoio familiar, mesmo ele tendo apoio familiar, mas ele não tiver uma adesão ao tratamento, aí realmente fica complicado. Mas, se o paciente tiver adesão ao tratamento, quiser ele, né, ter adesão ao tratamento, mas a família, né, a família do paciente não gerar apoio, não apoiar o paciente para que ele fique aderido ao paciente, então vai comprometer a adesão do tratamento, não pela falta de adesão do paciente, pela vontade de estar aderido ao tratamento do paciente, mas por falta de apoio da família. Então, é realmente um conjunto, o resultado terapêutico é um conjunto. Então, quando um tratamento não dá certo, a gente tem que ver o que está acontecendo com esse paciente. Tá? Bom, colegas da SOGAB, falando então sobre resultado terapêutico, é muito importante a gente entender que o resultado terapêutico não depende unicamente das intervenções que o profissional está exercendo com o paciente, né? O resultado terapêutico, então, ele é influenciado por várias questões, né? Então, primeiramente, nós temos que observar a intervenção terapêutica da equipe toda, né, multidisciplinar,
se é enfermeiro, se é psicólogo, se é massoterapeuta, se é fisioterapeuta, se é quiropraxista, se é um médico. Todo o conjunto de medidas de intervenção direta, a medicação que está sendo administrada, a fisioterapia, os equipamentos, o modo de tratamento que está sendo aplicado, a frequência, a intensidade, a amplitude das ondas que estão sendo aplicadas na fisioterapia para o tratamento da lesão específica, né? Então, assim, isso eu posso classificar como intervenção terapêutica. Isso depende muito da formação e da competência técnica do profissional para ter o resultado terapêutico, né? Então depende bastante do que o profissional está exercendo no paciente. Mas é importante também a gente saber que em algumas situações a orientação da equipe vai ser fundamental para que haja resultado do paciente, né? Então, assim, não adianta, né, o paciente vir, né, com uma ruptura de supraespinhoso, né, e ele, com essa ruptura aguda de supraespinhoso, for executada, né, a intervenção correta pelo médico com a terapia com anti-inflamatórios, com a imobilização, com a fisioterapia, com a aplicação de meios físicos, né, que vão diminuir a inflamação, vão acelerar, no caso, o processo de cicatrização dessa lesão. Não adianta nada se não for feita uma orientação adequada a esse paciente quanto a repouso, quanto a imobilização, né? Então, se o paciente não for orientado pela equipe de trabalho, não adianta nada a intervenção terapêutica ser adequada. Então, é importante que a intervenção terapêutica seja adequada, mas é importante também a orientação da equipe de profissionais, né, para atuar na prevenção primária, secundária e terciária dessa lesão, né? Então, isso é bastante importante. Depois da orientação dos profissionais, né, que a gente chama também de educação ao paciente, né, isso é muito importante, nós temos a adesão do próprio paciente, né? Tanto a adesão ao tratamento, a intervenção terapêutica direta dos profissionais, quanto também a adesão do paciente às orientações da equipe de profissionais. Então, se o paciente está aderido ao método de tratamento e os cuidados que ele deve ter domiciliar, a utilização, a periodicidade do tratamento, a administração de medicamento, dieta, seja lá o que for. Então, isso é importante, a orientação da equipe ser seguida também pelo paciente. Deve seguir tanto a intervenção quanto a adesão. Tá? O próximo passo, né, a gente tem que observar para ver o resultado terapêutico, é o apoio da família. Tá? O apoio da família é muito importante, porque eu posso fazer uma intervenção terapêutica, eu posso fazer um ajuste quiropráxico efetivo, né, numa determinada lesão, e o complexo da lesão, o complexo da disfunção desse paciente, depender da orientação, da minha orientação como profissional, ou dos meus colegas da minha equipe, de ele ter, por exemplo, uma melhor ergonomia em casa ou no trabalho, né? Então essas necessidades de o paciente ter o autocuidado serem bem seguidas, o paciente aderir a isso. E outra coisa, tem circunstâncias que é muito importante que a família consiga fazer um apoio para o paciente, promover um apoio para o paciente para que ele tenha adesão. Então a gente observa em muitos casos que a família muitas vezes diminui, né, a situação do paciente, ou é negligente com a situação do paciente. Então, se o paciente não pode lavar a louça, né, e a família não dá bola, não ajuda, né, então vai ficar realmente complicado de ele fazer o repouso necessário para aquela fase da doença. Então, se não fizer o repouso, a orientação da equipe foi em vão. E também a intervenção terapêutica por si só, ela não é suficiente para conter, então, a entidade nosológica, a progressão da entidade nosológica. Então, é importante que haja um conjunto, né, de intervenção terapêutica dos profissionais, que eles fazerem um procedimento adequado, fazer na periodicidade adequada, na intensidade adequada, né, fazer a orientação do paciente para medidas extraclínicas, extra-ambulatórias, o paciente seguir tanto a intervenção terapêutica, orientação da equipe, e em algumas situações ele sozinho ele não consegue aderir ao tratamento. Ele precisa do apoio da família, muitas vezes para buscar e pegar no tratamento, na parte financeira, na parte motivacional,
porque às vezes é difícil seguir um tratamento, né? Então o apoio da família é fundamental para que se obtenha o êxito no tratamento.